Boa noite. A Cláudia Tacano, a doutora Cláudia Tacano. Boa noite a todos os participantes dessa nossa primeira live do Instituto Rock. Boa noite, Cláudia. Boa Tudo bem? noite, tudo Como bom? vai? Tudo bom? É um prazer ter você aqui na nossa primeira. Trazer mais informações para todas as mulheres e familiares sobre a síndrome de Rokitansky. E para celebrar essa nossa inauguração do Instituto, né, hoje a gente está com um ciclo de conversas virtuais. E a nossa primeira vai ser com a doutora Cláudia Tacano, médica ginecologista, que integra o grupo de atendimento às mulheres com síndrome de Rokitansky. A Cláudia se conecta aí novamente, voltou. Ah, voltou agora. Tá me ouvindo, Cláudia? Então, pois é, a minha conexão não está muito boa. Espero que seja, foi tudo só agora e que melhore agora. Vamos ver. Oficial do Instituto. Tá me ouvindo, Cláudia? Então, tá travando bastante. Eu vou ver se eu consigo conectar de uma forma que caia menos. Vocês estão perdendo a minha imagem? Como é que tá? Não. Cláudia, tá me Eu vou ouvindo? tentar, tá bom? Espera Tá, só é um melhor pouquinho. sair e voltar Oi? novamente. Eu Tá. vou tentar. Tá, Bom, enquanto a Cláudia, né, volta, eu vou para aquelas pessoas que chegaram agora. Essa é a inauguração, né, é uma live que vai celebrar a inauguração do Instituto. Eu estou aqui com a Isabela, minha filha, minha parceira aí nesse projeto, com a Cláudia, minha outra parceira. Cadê? Desculpa, a gente está tendo problemas técnicos aqui. Para contar um pouco, né, sobre o Instituto. Nós criamos o Instituto com o objetivo de acolher e ajudar mulheres e familiares com a síndrome de Rokitansky, pelo compartilhamento de vivências e informações sempre atualizadas em parceria com profissionais da área de saúde. Entendemos os processos e as emoções envolvidas nessa jornada e acreditamos que com esses pilares, as mulheres, as famílias e os profissionais da área de saúde, que são a base do Instituto, incorporaremos todas as variáveis envolvidas nessa jornada, para tornar a trajetória dessas mulheres guerreiras um pouco mais suave. Para mim, como mãe, a trajetória começou há 5 anos atrás, quando descobri que a minha filha tinha síndrome de Rokitansky. Para nós pais, o amor não muda nunca, mas a necessidade de não ver mais tanta dor na minha filha fez com que eu fosse em busca de informações e mais respostas. Foi assim que eu conheci a organização Beautiful You e a conferência sobre Rokitansky em Boston. Encontrei respostas médicas e muito apoio emocional. Na volta ao Brasil, a solidão e a angústia e as dúvidas já não tomavam conta da minha vida. E a necessidade urgente de fazer com que a minha filha sentisse essa paz que eu senti quando eu recebi esse apoio, trouxe a ideia de criar um instituto e ajudar outras meninas e famílias na mesma situação a lidar com as suas emoções e reações diante dessa nova realidade. Foi assim que, junto com a Isabela e a Cláudia, minhas parceiras, tornamos possível a criação do Instituto Rock, para responder a todas as dúvidas, preocupações e principalmente para acolhê-las com muito carinho. A você, Cláudia, todo o meu carinho e agradecimento pela parceria e força
e dedicação de tornar esse instituto uma realidade. Aprendi com você que cada um tem a sua trajetória e só posso agradecer a força de ter tornado pública a sua dor e transformá-la nesse lindo projeto. E com seu conhecimento médico, trazer ao Instituto esse pilar tão importante e fundamental nessa trajetória. A você, minha filha Isabela, que hoje completa 18 anos, eu e seu pai dedicamos esse instituto, com orgulho da forma com que você encarou esse obstáculo na sua vida, da mulher que você se tornou e da coragem que teve de transformar a dor em amor pelo próximo. Que o Instituto traga leveza, conhecimento e força para você trilhar seu caminho e fazer as suas escolhas. Eu queria dar boas noites ao público que entrou agora e que queria dar início dar boas-vindas novamente à doutora Cláudia Takano, que está aí com a gente, uma noite muito especial para o Instituto, e dedicar essa live a todas as mulheres que estão aqui com a gente. Doutora Cláudia, conta pra gente o que é a síndrome de Rokitansky? O que caracteriza esse quadro da síndrome? Oi, acho que a conexão continua não muito boa, mas vamos ver se tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Então tá bom. Primeiro eu queria agradecer o convite, fico muito honrada, achei a iniciativa desse instituto maravilhosa, né? Acho que estava faltando realmente, acho que vai ser uma ponte importante entre os profissionais e as meninas, né, com a síndrome, e também ser uma rede de apoio para elas, quer dizer, um modo de compartilhar a informação, acho que muito, muito bem-vindo e que estava faltando para a gente. Né? O que é a síndrome de Rokitansky? A síndrome de Rokitansky, ela tem esse nome, ela é muito conhecida por esse nome, mas na verdade ela é uma agenesia útero-vaginal. Então ela é uma doença congênita, ocorre alguma alteração durante o desenvolvimento dos órgãos genitais enquanto o feto ainda está intraútero. Existem causas não totalmente esclarecidas, mas provavelmente genéticas, que levam à não formação da estrutura que dá origem ao útero e a uma parte importante da vagina, geralmente os 2/3 superiores da vagina. E também as trompas, as tubas uterinas. E a mulher, ela tem as gônadas, né, que são os ovários normais, tá? Então, na verdade, o que é? Uma ausência congênita da vagina e do útero, sendo que este pode estar presente, mas de muito pequeno, a gente chama de rudimentar, tá? Isso que caracteriza a síndrome. Oi? E eu acho que essa é uma definição muito importante, né? Porque às vezes os médicos não conseguem chegar a essa definição tão clara e precisa desse jeito, né? Eu queria entender, assim, por que a síndrome de Rokitansky ela é descoberta muito mais na adolescência e não quando o bebê nasce? Quais são os exames que caracterizam, que podem trazer à tona e podem dizer de verdade se você tem essa síndrome de Rokitansky? Como a menina, ela tem a genitália externa totalmente normal, dificilmente realmente é descoberto durante a infância, quando, né, na fase de primeira infância ou mesmo de segunda infância. E mesmo quando começa a adolescência, há um desenvolvimento normal das mamas. Então, em geral, o diagnóstico é feito pela ausência da primeira menstruação. Então, a mãe ou a própria adolescente percebem que não está apresentando, né, a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e com essa preocupação, em geral, elas procuram um médico, e o diagnóstico não é possível ser feito apenas com o exame ginecológico externo, porque ao examiná-la, o médico vai se deparar com um exame totalmente normal. E aí o diagnóstico é feito, o primeiro exame, em geral, é um ultrassom pélvico. E pelo ultrassom se demonstra que tem uma ausência de útero, um útero muito pequenininho, os ovários normais, e muitas vezes pelo ultrassom não se consegue definir bem a vagina, mas é possível também ter essa hipótese de que está faltando também uma porção importante, significativa da vagina.
Os demais órgãos, como ovário, eles não são formados nessa mesma... Eles são identificados numa mulher com síndrome de São. Rokitansky? Sim, o ultrassom pélvico demonstra a presença dos ovários normais, com tamanho, forma, posição, tudo normal. A gente tem alguns casos, mas isso não é a regra, de meninas que, por um outro motivo, com menos de 10 anos, menos de 12 anos, acabaram fazendo um ultrassom, porque foi solicitado, mas não especificamente para isso, e acaba se tendo diagnóstico antes, mas é o que a gente chama de um achado de exame. E também tem alguns casos em que a adolescente, eventualmente, ainda não se preocupou com a ausência de menstruação e vai começar a namorar e vai tentar ter um relacionamento sexual e tem uma dificuldade. E é assim que é suspeitado, né? E a paciente busca um profissional. Mas a maioria das vezes é pela ausência da menstruação. Eu queria só interromper, dar boas-vindas para as pessoas que entraram agora. A doutora Cláudia Takano, que está aqui com a gente na inauguração do Instituto Rock, né, na nossa primeira live. E falar que quem quiser pode fazer perguntas online que a gente vai responder, ok? A mulher que tem síndrome de Rokitansky, ela é biologicamente uma mulher? Sim. Na verdade, o que define, né, o sexo genético? Ela tem o cromossomo X, 2 cromossomos X, que são os cromossomos sexuais. Então, a mulher que tem síndrome de Rokitansky, ela tem, né, ela tem um cromossomo 46XX, o exame de cariótipo, e ela tem as gônadas, né? Porque a origem embriológica dos ovários, que são as gônadas femininas, e do útero, da vagina e das trompas é diferente. Então, ela tem os ovários normalmente. E ela tem a produção hormonal feminina normal. Isso quer dizer, se a gente fizer um exame laboratorial, até faz parte também da nossa rotina, se a gente fizer a dosagem de estrogênio, né, do estradiol, testosterona, progesterona, vão ser todos esses exames, vão ter níveis iguais o de qualquer mulher, vão ter níveis compatíveis com o sexo feminino. Então, ela é sim biologicamente uma mulher. E você estava falando, doutora Cláudia, dos exames, né? Quais são os exames necessários que, quando descobre que tem a síndrome, que uma mulher deve fazer, que uma mãe ou uma menina deve encaminhar sua filha para fazer? Então, o primeiro exame é esse exame ginecológico, que é feito no próprio consultório. Em seguida é um ultrassom pélvico e um ultrassom de rins e vias urinárias. Por quê? Porque cerca de 30% das meninas com a síndrome de Rokitansky tem algum tipo de malformação do trato urinário. Em geral, a genesia renal, isto é, a falta de um dos rins. Então, esse é um exame que a gente sempre pede, um ultrassom de rins e vias urinárias. Também é feita uma dosagem hormonal, porque, na verdade, existe um diagnóstico diferencial com uma síndrome mais rara, em que a mulher tem taxas hormonais compatíveis com o sexo masculino e tem uma insensibilidade desses hormônios que dá um quadro muito parecido. Então, a gente também pede os exames hormonais, o exame de cariótipo para confirmar também, né, que ela tem um cariótipo 46XX, que caracteriza o sexo feminino. E, se possível, aí tem 2 outros exames que a gente acha, assim, indicados, mas que, vamos dizer assim, que não são indispensáveis no primeiro momento, que é a ressonância magnética da pelve, porque ela vê com mais detalhe do que o ultrassom pélvico. E em 90% das vezes a gente acaba achando pela ressonância uma pequena porção do útero, que a gente chama de útero rudimentar. Então a gente consegue elucidar melhor se realmente tem algum resquício, né, do útero. Também consegue pela ressonância caracterizar o trato urinário, ver os rins, tá? E tem um outro exame que a gente também acha que faz parte, porque algumas vezes essas malformações esqueléticas que acontecem em 8 a 30% das mulheres não são evidenciadas só por um exame clínico. Então, um raio-x de coluna torácica, cervical, lombar também é importante, para que a paciente possa ser encaminhada para um ortopedista caso seja detectada alguma alteração. Muito interessante mesmo isso, né? E são exames que raramente a gente é informado que tem que ser feito, né? Me fala um pouco, se a mulher se a menina é biologicamente uma mulher, se ela tem ovário, ela ovula todo mês. Então, Sim. É normal ela sentir dores de cólica? Sim. Na verdade, não é uma dor de cólica em geral tão intensa como pode ser uma cólica menstrual, né? Algumas meninas têm cólicas menstruais muito fortes, as que né, não tem a falta do útero.
Mas é comum, tanto em qualquer mulher que tenha os ovários, ela ter dor na época da ovulação. Então, é uma dor cíclica. Como a gente caracteriza isso? É uma dor cíclica, em geral, acontece em torno de uma vez por mês, mas é uma dor que dura 2 dias. É uma dor, geralmente, de leve intensidade, que dificilmente precisa de algum analgésico, mas pode precisar, e que acaba tendo uma remissão depois desse período. Tá? E por que acontece? E não precisa ser todo mês igual, porque pode ter um mês que a mulher tem forma um cisto de ovulação um pouquinho maior, isso distende o ovário e dá dor, ou na hora que o óvulo é eliminado para a cavidade abdominal, pode extravasar um pouquinho de líquido. Isso também pode dar um pouco de dor. Então, a mulher com síndrome de Rokitansky pode ter, sim, essa dor cíclica. Ela pode ter sinais de TPM, né? Também, né? Ela pode ter sintomas de tensão pré-menstrual. Porque a tensão pré-menstrual não tem a ver com ela ter ou não ter fluxo menstrual, né? Tem a ver com as alterações hormonais cíclicas, e isso é produzido pelo ovário, né? Pelos ovários. Então, todo mês, na época que seria a época que precederia a sua menstruação, ela pode ter dor nas mamas, pode ter um inchaço abdominal, até um edema, um pouquinho de retenção líquida, ela pode ter alterações emocionais, pode ficar mais irritada, mais depressiva, com vontade de comer doce, tá? Então, isso, sim, pode ocorrer da mesma forma que nas outras mulheres. E qual é a frequência entre as mulheres da síndrome, né? Existe uma diferença? Sim, é em torno de 1 para 4.500 a 5.000 mulheres. Então, ela é rara, né? Isso no Brasil daria cerca de 300 meninas por ano que nasceriam com essa síndrome, pelas taxas de nascimento que a gente tem. Tá? Então, é uma doença rara, 1 para 5.000. Não é tão rara, né? Se a gente pensar que a gente tem, né? Sim. Tanta gente, acho que tão desconhecida, acho que a gente não... Eu não acredito que seja tão rara assim, 1 para cada 5.000 mulheres, né? Aqui eu tenho uma pergunta que chegou pra gente aqui. Todo mês eu tenho sintomas de dor de cabeça, seios doloridos, com veias aparentes, tontura e enjoo. E fico sem vontade de ter relações. É normal? Sim, isso na verdade faz parte da síndrome de tensão pré-menstrual. E o tratamento e orientação disso não difere do que a gente faz para uma mulher que tem a menstruação, né? Então, por que acontece essas alterações? Pelo aumento da progesterona, que é produzida pelo ovário após a ovulação. E essa progesterona pode causar retenção hídrica, pode causar dores nas mamas, pode deixar a mulher mais indisposta, com menos vontade de ter relação, como ela citou, tá? E aí tem algumas orientações, né? Que vão desde prática de exercícios físicos, uma alimentação adequada, até eventualmente medicamentos. Muito interessante. E uma pergunta que chegou aqui também pra gente. E o óvulo, né? Se eu ovulo todo mês, para onde ele vai? Né? O corpo absorve, ele fica perdido. Sim. Como que isso aqui que acontece? Sim, o óvulo é absorvido, tá? E na verdade, a menina que não tem o útero, não é só... Isso não acontece só com a moça que não tem útero. Imagine uma mulher que, por exemplo, fez uma ligadura das trompas para não ter mais filho, né? É o mesmo mecanismo, ela ovula e o óvulo não é captado, ele cai na cavidade abdominal e é absorvido. Tá? Uma mulher que tirou o útero por algum motivo, também, tá? Então, na verdade, essa estrutura não precisa ser captada necessariamente pelo útero. Da mesma forma que mulheres que têm alguma obstrução por outro motivo, né? Por endometriose, por exemplo. O óvulo, ele é absorvido dentro da cavidade abdominal. Ok. Eu vou passar para o segundo bloco. Doutora Cláudia, queria dar boas-vindas de novo às pessoas que entraram aí agora. Eu vou passar para a Isabela fazer as perguntas agora sobre a parte, as opções de tratamento, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Oi, doutora Cláudia, tudo bem? Eu sou a Olá, Isabela. tudo bem? Eu tenho a síndrome Rokitansky, eu sou filha da Luciana. E, enfim, vamos começar o segundo bloco. A primeira pergunta é que a gente queria saber quando as meninas devem começar o tratamento. Tem alguma idade ideal? Tem a idade que a gente considera,
vamos dizer, mais indicada, que seria o final da adolescência, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei que tem uma menina, por exemplo, que pode ter tido diagnóstico com 10 anos porque fez um ultrassom por um outro motivo. E isso, claro que no momento que é feito o diagnóstico, vai causar uma certa angústia na mãe, na própria menina, e ela vai querer procurar já o ginecologista querendo saber qual que é o tratamento. Qual que é a nossa orientação nesse momento? Não, a gente explica tudo, dá todas as orientações possíveis, mas conversa e fala, olha, o momento de iniciar o tratamento é quando a menina estiver se sentindo disposta a fazer o tratamento para poder iniciar uma atividade sexual com penetração vaginal, tá? Então, assim, isso a gente fala que é o final da adolescência, mas para uma moça pode ser 15, 16 anos, para outra pode ser 25 anos. O que que precisa? Ela está motivada, ela tem entendido como é o tratamento, ela poder escolher qual que é o tratamento que ela acha mais indicado, ela ter condições de aderir ao tratamento, porque, como acho que a gente vai acabar falando um pouquinho, os tratamentos eles são efetivos, porém eles necessitam que a mulher realmente precise de um tempo, quer seja esse tratamento clínico, por meio de uma dilatação, por meio de uma cirurgia, pelos cuidados pós-operatórios que ela vai precisar ter. Muito obrigada. Faz sentido. E se elas não quiserem usar os dilatadores agora, elas podem esperar até que se sintam prontas? O que acontece se elas decidirem nunca criarem uma vagina? Isso já foi um pouco, pode ser uma opção da mulher, por exemplo, não criar uma vagina. Na verdade, cada vez mais a gente percebe que o tratamento tem que ser muito individualizado. Então, ela, e até no começo a mãe, né, participar também, mas é algo que vai ser, na verdade, sendo elaborado ao longo do tempo. Porque ela pode, por exemplo, ter um relacionamento em que ela não vai querer naquele momento ter necessariamente uma penetração vaginal. E ela pode deixar isso para um segundo tempo, ela pode estar até não interessada em ter relação sexual naquele momento. Então ela pode fazer a dilatação no momento que ela achar oportuno. Isso não vai modificar em nada. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a gente acompanha meninas desde realmente os seus 13, 14, 15 anos, até realmente mulheres mais velhas. E, inclusive, a gente tem que questionar sobre orientação sexual, porque a mulher, por exemplo, pode ter uma orientação homossexual e ela realmente, depois de informada sobre os tratamentos, optar por não fazer. Faz sentido, não, faz totalmente sentido. E aproveitando essa pergunta, a gente recebeu uma pergunta agora falando se é possível fazer o tratamento com o namorado. É possível, tá? Isso também é relatado. Tem alguns, vamos dizer assim, que sempre ajuda. Agora, só o namorado eu acho que é um pouco mais difícil. Então, a gente tem casos, mas são poucos, de mulheres que procuraram a gente depois de um bom tempo, sabendo que tinham a síndrome, mas falando que depois de algum tempo, geralmente são mulheres que não tiveram uma assistência na época adequada, né? Quando foram começar a ter relação. E que acabaram encontrando um namorado, um marido extremamente parceiro, que entendeu, que foi paciente e acabou fazendo uma dilatação, porque a dilatação, na verdade, nada é do que realmente um alongamento progressivo da vagina. Agora, a gente hoje orientar que seja só feito isso, acredito que seja mais desconfortável para a mulher. Agora, o que a gente faz? Se a mulher já tem um namorado e ela começa a fazer a dilatação, a partir de um certo momento, a gente conversa e a libera com as orientações para tentar começar a ter relação, porque acaba ajudando na própria dilatação. E aproveitando também de novo, muito obrigada pela resposta. Se qualquer mulher pode fazer a dilatação ou varia de pessoa para pessoa e de caso para caso? Existem algumas exceções em que a gente já não recomenda a dilatação, mas são excepcionais. Então, por exemplo, uma mulher que já tenha feito algum tratamento em que ficou uma fibrose, isso é uma cicatriz, que dificulte. Então, isso é uma contraindicação, porque vai ser mais difícil, o tecido não vai ser um tecido tão elástico que permita uma dilatação sem dificuldade e sem dor. Então, mulheres que já fizeram algum procedimento. Em geral, as mulheres que já fizeram algum procedimento
são mulheres que tinham outros tipos de malformações associadas, né? Que são raras, mas anomalias de uretra, de ânus, e que tiveram que, por algum motivo, fazer uma cirurgia na infância, algum tratamento, e esse tratamento levou a um fechamento, tá? Então, nesses casos, realmente é mais difícil você conseguir a dilatação. Exceto isso, desde que o profissional ensine ela no primeiro momento, a gente geralmente fala para mostrar com espelho, identificar adequadamente a uretra, onde vai ser o canal, o início do canal vaginal, onde ela vai dilatar, 90% das mulheres, vamos dizer assim, tem sucesso de forma geral, tá? Que bom. Nossa, que ótimo, muito bom saber disso, obrigada. E assim, as meninas têm prazer sexual? Existe alguma coisa na síndrome que impeça o prazer? E a mulher provavelmente terá uma vida sexual normal após o tratamento? Sim, na verdade, pela síndrome em si, não teria nenhuma relação direta com que ela ter uma dificuldade na relação sexual em relação a ter prazer. Só que assim, as disfunções sexuais, né, as dificuldades sexuais, elas envolvem vários fatores. Então, indiretamente, se uma moça que tem a síndrome tiver vamos dizer assim, ela não estiver sendo adequada. Doutora Cláudia? Aqui a gente. Oi, desculpa, acho que tinha travado pra gente. Eu acho que tinha parado, né? Então, eu não sei, eu acho que deu para perder um pouquinho, mas assim, diretamente a síndrome não causa nenhuma alteração relacionada com a dificuldade de obter prazer, tá? Indiretamente, pode, por isso que eu acho que é muito importante ter uma avaliação adequada, em termos até de suporte psicológico, de preferência com um profissional que possa abordar também a questão da sexualidade. O fato de ter essa porção inicial da vagina e depois a gente formar ela vai ter uma vagina com uma anatomia idêntica à de uma mulher que nasceu com um comprimento vaginal normal. E, na verdade, a maioria das mulheres, elas não têm o orgasmo, né, o prazer sexual pela estimulação da vagina, e sim do clitóris, né? Então, na verdade, a mulher, ela pode ter, sim, as mesmas condições de ter uma vida sexual satisfatória do que as outras. Agora, acredito que, principalmente no início, é muito importante esse suporte psicológico, né? Talvez de um especialista em sexualidade, se necessário, justamente para ampará-la e orientá-la quanto a isso. Sim, com certeza. A gente vai falar um pouco mais disso, acho muito importante. E assim, e se os dilatadores não funcionarem, as meninas têm uma outra opção, uma outra alternativa para tratamento? Sim. Na verdade, o fato da dilatação não funcionar não interfere em nada negativamente na possibilidade dela fazer uma cirurgia depois, tá? Então, a gente até explica, quando a mulher fica em dúvida, ela fala, eu não sei se eu vou para a cirurgia ou se eu vou para a dilatação. A gente fala, se você está disposta, vamos tentar a dilatação, porque se ela não der certo, a gente sempre vai ter a opção de fazer a cirurgia, tá? Então, a segunda opção, não sei se você quer que eu já fale alguma coisinha da cirurgia, Isabela, ou prefere... Por favor. Tá? Então, assim, opinião sobre a cirurgia. Na verdade, a gente tem experiência lá no nosso ambulatório da Unifesp com a cirurgia que hoje, vamos dizer assim, que é uma das mais realizadas por ela ser de mais fácil acesso, de menos complicação, de recuperação mais rápida, que é uma cirurgia por via né, vaginal mesmo, que eu digo porque a gente amplia aquele canal pequeno que a paciente tem. Então, isso é uma cirurgia que, claro, é muito cuidadosa, porque a gente tem estruturas muito próximas desse canal que a gente vai dissecar, que é a bexiga e o reto. Então, é feito com muito cuidado, é uma cirurgia que não é longa, mas requer esse cuidado, demora em torno de 1 hora e 30. Mas o mais importante é o cuidado que a mulher tem que ter depois da cirurgia. Então, ela tem que ficar... Isso a gente sempre explica, a cirurgia não é um caminho rápido e fácil e definitivo. A mulher também vai precisar usar um molde depois. Então, a gente já faz o canal do tamanho adequado, que é em torno de 8 a 10 centímetros por 3, 4 centímetros de diâmetro. Mas logo que acaba a cirurgia, a mulher já fica com um molde que vai ficar
pelo menos 30 dias direto, só tirando na hora de tomar banho, de evacuar, de urinar, e ficando a maior parte do tempo. E depois disso ela vai utilizar também por bastante tempo, em torno de 3, 4 meses, tá? E possivelmente até mais, mas de modo menos contínuo, tá? Então, e também tem, embora seja uma cirurgia com poucas complicações, existem complicações como em qualquer procedimento, né? Sim, com certeza. E falando disso, a gente queria saber se, quando você está fazendo o tratamento com o dilatador, se tem como a mulher saber se ela está dilatando a vagina ou a uretra. Sim. Na verdade, nós temos essa conduta e tem funcionado muito bem. A primeira vez que a gente vai ajudar a mulher a dilatar, a gente faz junto. Então, a gente coloca o espelhinho, mostra, depois pede para ela fazer sozinha e explica até o lugarzinho onde está a uretra e a vagina, porque são muito próximos, né? E a gente tem a orientação de, na primeira semana, ou no máximo em 2 semanas, voltar para nós verificarmos. De forma geral, não é para ser muito dolorido. Se a gente tentar dilatar a uretra, vai ser dolorido, né? A uretra feminina ela tem um comprimento de 3, 4 centímetros e ela é mais estreita e menos elástica. Então, se a mulher acabar tentando dilatar a uretra, ela vai sentir desconforto e talvez até depois dar dor para urinar, logo depois que terminar, pode ter algum sangramento. E o que é normal na dilatação? Ela sentir sim um pouco de desconforto, pode ter até um pouquinho de sangramento, mas é pouco. Né? E ela consegue perceber que a cada dia evolui mais. Se ela estiver dilatando errado na uretra, ela não vai conseguir progredir e vai ser desconfortável. Tá? Mas o mais importante é que, principalmente no começo, ela retorne na consulta para o profissional poder orientar se está sendo adequado. E eu acho que é por isso que é importante muito o acompanhamento de um médico, né, doutora Cláudia? Eu acho que isso fazer sozinho é muito difícil para você saber, né, como que está caminhando, né? Acho que só uma avaliação médica que pode dizer se o caminho está correto, né? E aproveitando também, acho que estão vindo várias perguntas, que algumas mulheres relatam que o canal não ficou com um tamanho bom. Como que a gente sabe, né, o tamanho ideal desse canal? Então, não existe um tamanho ideal, primeiro, para que a gente diga assim, olha, esse tamanho é o certo. Em geral, 6 centímetros é um tamanho, vamos dizer assim, que é funcional, né? Por quê? O objetivo nosso é que ela tenha um canal vaginal que permita ela ter relação sexual de forma satisfatória e sem dor. E mesmo que aparentemente o canal vaginal não esteja desse tamanho, né? Em geral, se ele tiver 6 centímetros, ela durante a relação ele ainda vai alongar um pouco e vai permitir com que ela tenha relação. E às vezes a gente vê mulheres, por exemplo, que têm um comprimento até maior, por exemplo, 8, 10 centímetros, e ela sente dor. E aí a gente tem que avaliar se não tem uma outra causa. Então, por exemplo, tem mulheres que têm uma contratura da musculatura perineal e elas têm dor por causa dessa contratura. Então, às vezes, nesse sentido, é importante ou o próprio ginecologista ou ele até indicar um fisioterapeuta para ajudar o relaxamento dessa musculatura. Tá? Então, na verdade, quando o canal está aparentemente adequado e está tendo dor, nós temos que avaliar para ver o que está acontecendo, né? E muitas vezes é mesmo um receio, é uma tensão na hora, uma contratura, ou eventualmente ela pode estar com alguma inflamação vaginal também que precisa ser tratada. Sim, com certeza. Qual a frequência desse tratamento? Com que frequência a menina deve ou a mulher deve usar o dilatador? De preferência diário, né? Então a gente orienta que ela faça todos os dias, de 10 a 20 minutos. O mínimo é 10, o ideal é 20 minutos por dia. A gente percebe, às vezes nós atendemos algumas mulheres que têm dificuldade de ter, por exemplo, uma privacidade, ou elas trabalham de dia, estudam de noite, né? Sobra pouco tempo. A gente fala, tenta fazer pelo menos um dia sim, um dia não, porque senão o tratamento vai acabar demorando mais tempo. 4 meses. Algumas nos surpreendem em 2, 3 meses formar um canal satisfatório e outras demoram mais tempo, até 1 ano, tá? Mas em geral 4 meses. Nessa frequência diária, né? Ah, tá bom. E assim,
nesse assunto, assim, ainda de tratamento, a gente teve uma pergunta de uma mulher que fez a cirurgia no passado e se ela poderia dilatar agora. Sim, sim. Se fechou, se houve um fechamento, sim. Essa é outra. A gente, na verdade, a gente foi aprendendo muita coisa com o decorrer dos anos no nosso ambulatório. A gente fala para as meninas, a gente não vai dar alta, tá? Você sempre vai vir aqui 1, 2 vezes por ano. Se você sentir que, às vezes, por exemplo, ficou um tempo sem namorar, e aí foi namorar de novo, sentiu dor, volta pra gente ver. Porque algumas meninas que fizeram cirurgia, a gente teve que orientar a usar um pouco do dilatador para ampliar novamente o canal, porque ele às vezes pode correr sim o risco de começar a fechar um pouquinho. Mas se a gente consegue fazer essa orientação a tempo, a gente vai evitar que feche significativamente, né? Vai conseguir voltar ao tamanho original. E aí, sobre isso de dilatar, se a mulher fazendo o tratamento tem um parceiro com um pênis maior, o dilatador tem que ser maior proporcionalmente? A gente tem um conjunto de dilatadores, né? Agora, atualmente, lá na Unifesp, a gente até pela dificuldade de importar, porque tem que ser um dilatador um pouquinho mais rígido também. Não pode ser, em geral, aqueles dilatadores mais maleáveis de silicone. Esses de silicone, eles servem, por exemplo, para uma paciente que já fez a cirurgia, a gente quer só ampliar um pouco. Mas para começar a formar o canal do começo, tem que ser um dilatador mais rígido. Então, esses dilatadores, eles têm tamanhos progressivos. E a gente mais ou menos customiza, assim, a gente vê. Tem os 3 tamanhos, né? Mas vamos supor que ela chegou no último e ela falou, olha, ainda acho que não tá legal. Aí a gente orienta o uso de um maior. Mas tem uma média, vamos dizer assim, que funciona para a maioria das mulheres. Quando eu peguei os meus, eu fiquei curiosa dos tamanhos também. No que a gente compra fora, né? Existe o último lá que a gente nunca usou. Porque realmente vai de um muito pequenininho a um muito grande, né? É verdade. E eles estão perguntando um pouco se poderia usar xilocaína ou alguma coisa para ajudar nesse tratamento da dilatação. É recomendável? Mas não a xilocaína. O que a gente acha da xilocaína? Ela acaba dando uma sensação de anestesia que pode fazer com que a mulher perca aquele limiar de dor que é importante, porque a gente fala para ela. Por isso da pergunta, porque fala sobre a xilocaína que tira a dor, né? Mas é importante. Isso. A dor é um sensitivo, né? Para que você saiba até onde pode ir. Exatamente. Né? Então, a gente tem receio de usar xilocaína. O que a gente orienta é usar um lubrificante. Aí acho que até depois vocês podem opinar também, né? Mas a gente tem falado um lubrificante desses que é utilizado mesmo na relação, ou até mesmo um óleo, tipo óleo Johnson, óleo de coco, também é possível, tá? Uhum. E uma coisa que às vezes ajuda é fazer isso, por exemplo, depois de um banho, porque o fato de estar um pouquinho mais aquecido também, claro que não vai fazer mudança no tecido vaginal em si, mas vai deixar a musculatura perineal mais relaxada. Então, isso também melhora um pouco essa sensação de dor, tá? Sim. E quando você está fazendo o tratamento, é normal você ter infecção urinária recorrente? Nem todas as mulheres, mas pode ter, tá? Por quê? Porque, na verdade, a uretra é muito próxima da vagina. Então, da mesma forma que as mulheres às vezes têm mais têm mais infecção urinária quando estão sexualmente ativas, a própria dilatação em si também pode favorecer pela entrada de bactérias que estão lá na região da vagina, do períneo, na uretra. Mas, para isso, a gente consegue fazer algumas orientações. E nisso, uma das orientações é essa, fazer a dilatação depois que tivesse higienizado, né? Um banho, para justamente não estar com muita quantidade de bactérias na região. Higienizar bem o dilatador, né? E aí também, claro, se lavar depois, né? Mas muito importante que tenha se higienizado antes. E que tenha alguns cuidados em relação a isso, tá? Com essa higienização. O que acontece? Uma porcentagem pequena de mulheres tem uma predisposição a ter infecção urinária. E às vezes nessas mulheres a gente vai ter que também fazer um pouco mais de medidas preventivas, às vezes até mesmo com medicamento. Mas não é a regra. Geralmente só com essas orientações que eu falei já resolve. A gente só queria deixar avisado que a gente vai deixar a live disponível gravada no Insta do Instituto, então no IGTV do nosso Insta. Então quem quiser ver depois, quem tiver perdido uma parte, pode ir lá. Ver, só porque estavam perguntando aqui. E
E que o tempo passa muito rápido, né? Acho que Nossa, eu tô era... vendo que tá um monte de pergunta, muito legal. Muita pergunta, muito legal, Exato. muito obrigada. E eu acho que tá um momento, vamos fazer outras lives também mais para frente, aí vamos ter uma frequência de pelo menos uma por mês. Mas eu acho que seria legal a gente passar por terceiro bloco, né? Que são as Tá, opções de maternidade. Vou deixar para ela falar aí também um pouco. tá. Eu acho que isso é uma questão muito importante para todo mundo quando descobre a síndrome, eu não tenho útero, eu posso ser mãe, de que jeito eu posso ser mãe, que assustador, porque a gente não passa pelo essa padrão normal de se tornar mãe. Então, falando nisso, assim, quais são as opções hoje para as mulheres com Rokitansky para serem mães? Realmente acho que essa é uma das questões, assim, muitas vezes mais difícil, né? E acho que tanto para menina como para a própria mãe, né? Essa é uma questão que muitas vezes pega a mulher totalmente desprevenida, né? Realmente. Quais são as opções? Para isso, eu acho que é muito importante também ter esse suporte, essa abertura para conversar, né? Mesmo sendo meninas novas, elas muitas vezes já têm, assim, em algum momento, um plano de maternidade, né? Quais são as opções? Então, a gente tem algumas meninas que já... Porque isso é muito individual, né? Desde o começo já falam, às vezes a gente até se surpreende. Falam, olha, eu já tinha mesmo, antes mesmo de saber, eu já tinha ideia de que eu ia querer adotar. Mesmo que eu tivesse um filho gerado no meu útero, eu ia querer adotar. Então, essa é uma das opções, né? Que pode até não ter sido levantada antes, mas que muitas vezes acaba vindo, né? Que é a adoção. A outra opção seria o que a gente chamava, né, de barriga de aluguel, mas o termo mais adequado seria barriga solidária, porque na verdade no Brasil não é permitido nenhum tipo de comercialização nesse sentido, né? Então na verdade é uma barriga solidária, porque na verdade vai ser emprestado o útero para a mulher com os próprios óvulos, né, e o espermatozoide do marido, gerar um embrião que vai, na verdade, se desenvolver no útero de uma mulher que vai ter essa barriga solidária, tá? Então, essa seria uma outra opção. E a terceira opção... Oi? Não, pode desculpa, falar. acho que você vai falar. Não, mas pode falar. A evolução do transplante uterino no Brasil e no mundo, como que tem acontecido? Tá. Então, acho que seria essa terceira opção que você ia falar. Isso, essa é a terceira opção, que é o transplante uterino. O que a gente tem em vista aqui hoje? O transplante uterino ainda é o que a gente chama, ele está numa fase experimental. Então, a mulher que optar por isso, na verdade, ela vai procurar um centro, que é um centro ainda de pesquisa, que faz esse tratamento, tá? É recente, né? Na verdade, o primeiro transplante uterino com sucesso, acho que ocorreu em 2013 ou 2014 na Suécia, tá? E de lá para cá, claro que... Mas então faz pouco tempo, né? Se a gente for pensar, é 6 anos, né? E de lá para cá, estão tendo mais relatos, o maior número de casos é na Suécia, mas tem nos Estados Unidos, e teve o primeiro transplante uterino com sucesso no Brasil, até hoje né? Que foi em final de 2017, nasceu, né? O transplante foi em 2016 e o bebê nasceu em 2017. E até hoje tem relatados em toda a literatura médica, relatados em bons, assim, vamos dizer assim, revistas médicas conceituadas, cerca de 45 transplantes uterinos com sucesso, e o número de nascidos, de bebês gerados, também ainda é pequeno, né? Então varia em alguns relatos 9 até 18, porque na verdade é uma etapa muito complexa, né? Acho que é uma alternativa, acho que a gente ainda vai ter mais... isso ainda vai se desenvolver mais e vai ser mais acessível, mas ainda é um procedimento muito complexo, que envolve um risco na verdade, para a doadora, para a receptora, né, para a mãe, no caso. Então, assim, envolve o uso de medicamentos. Então, é isso. Não sei, eu posso explicar um pouquinho melhor, né, se for o caso, mas, na verdade, isso. E tem 2 tipos de possibilidade. Que o útero doado seja de um parente, né, de uma parente, ou que seja, até no Brasil foi que seja de um cadáver, tá? Quer dizer, alguém que teve uma morte cerebral, que vai doar os órgãos, inclusive o útero, tá? Tá.
Então, são duas coisas diferentes. E para esse São. transplante uterino, é contraindicado quem fez a cirurgia na hora de fazer o desenvolvimento do canal vaginal? Não, na verdade, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o útero, ele não vai ser ligado, né, a esse canal vaginal. Na verdade, essa é uma o parto tem que ser por cesárea, né? Porque, na verdade, o parto vai ser feito, não tem jeito de haver uma comunicação que a gente considere segura, para que tenha um nenê de parto vaginal, de parto normal, tá? Então, na verdade, o nascimento vai ser por uma cesárea. Tá? Ah, tá bom. Então é diferente. Uhum. E deixa para a próxima pergunta. A sexualidade e maternidade são questões muito importantes e que têm que ser abordadas com sensibilidade e atenção. E isso por parte dos profissionais da área de saúde. O que você sugere para os profissionais nesse sentido? De como abordar esse tema, como explicar, como apoiar e como dar acolhimento? Primeiro, eu acho assim, é muito importante que os profissionais estejam bem informados. E nisso, eu acho que o Instituto de vocês vai ter um papel super importante, né? Eu sempre, quando eu vou falar assim, para ginecologistas da síndrome, a gente fala, né, não é tão raro, mas existe uma estimativa de um estudo americano, que um ginecologista, ele vai atender, um ginecologista que não faça um ambulatório especializado como o nosso, ele vai atender um caso ao longo da sua vida. Né? Então, o que acontece? Às vezes, quando chega, ele vai atender uma moça que tem a síndrome, na hora ele não tem como ter as informações, né? Hoje a gente tem tanta informação, é tão amplo, que é difícil que um médico tenha todas as informações atualizadas. Então, assim, o principal, eu acho que é o que o médico tenha essa informação para poder passar. O outro é que ele esteja realmente aberto a atender a mulher e a família amplamente, pensando em todos os aspectos, e não só naquele, não, ela não tem útero, não tem a vagina, vamos propor o tratamento, né? Porque como a gente falou, o tratamento pode não ser naquela hora, pode ser de uma forma, pode ser de outra. Então é importante que ele tenha esse acolhimento e que ele consiga ver quais são as questões mais importantes para aquela mulher. E muitas vezes, se possível, ou ele mesmo até oferecer um suporte psicológico, uma orientação dessa parte sexual também, né? Então, eu acho que é isso, tem que ter um atendimento muito amplo, e que vai precisar de provavelmente várias consultas, né? Porque muitas vezes a gente não consegue numa consulta só, a menina acabou de saber, tem perguntas que ela ainda nem se fez, né? Então precisa, acho que, de um segmento. Não, faz muito sentido. Não se trata de uma sessão, se trata de acompanhamento, é um processo, e eu acho que isso tem que ser visto. E tem uma pergunta da minha irmã, ela falou, sou irmã da Isabela, eu poderia fazer barriga de aluguel? E logo em seguida, eu acho que foi de outra pessoa, até que idade é viável a utilização dos óvulos para a barriga solidária? Dos óvulos? Então, os óvulos vão ser da própria... Do útero também, né? Na verdade é assim, a barriga solidária, né? Qual que é a legislação que a gente tem hoje em dia? Que a princípio, então isso não pode ter nenhuma forma de comercialização nesse sentido, e a pessoa que vai emprestar, né, o útero, que vai fazer a barriga solidária, ela tem que ser um parente que eles consideram que pode ser o quê? Mãe, tia, irmã, avó ou prima, tá? Então, nesse grau de parentesco. E existem exceções, vamos supor que tem um parente mais distante, né? Sendo que pode ser da mulher ou do pai, tá? Sim. Vamos supor que tem uma exceção, existem já casos que aconteceram no Brasil. Aí, na verdade, tem que se pedir uma autorização e é feito todo uma avaliação para ver se é possível, se for não parente ou um parente mais distante, tá? O óvulo, na verdade, vai ser da mulher, da mulher portadora da síndrome, né? Então, qual que é a idade? Até uma idade que a gente considere que a possibilidade de gravidez é maior, tá? Que a gente fala 35 anos. É possível depois? Mas vamos dizer assim, que os resultados são melhores se a mulher tem até 35 anos, tá? Tá bom. E aí, assim, tem todo um trâmite. Na verdade, todo mundo que está envolvido, né? A mulher que vai emprestar o útero,
o casal, eles passam por toda uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, né? Assinado vários termos de consentimento, é explicado tudo. E a mulher, na verdade, não tem uma idade limite, mas preferência na pré-menopausa, a que vai doar o útero né? A que vai emprestar o útero para gestação, tá? Tá bom. E assim, só deixando claro que as perguntas que a gente não conseguiu responder ou não conseguir responder, pode ser todas encaminhadas via Instagram ou Facebook do Instituto, @Instituto Roque, esse que vocês estão assistindo a live agora. E a gente queria falar, agora falando de adoção, falando de maternidade, que o Instituto está em parceria com o Machado Meyer, que é um escritório de advocacia, e pode, assim, ajudar a facilitar as legislações para a barriga solidária e adoção. Então, qualquer coisa, pessoas que quiserem dúvidas, quiserem ajuda, quiserem indicação, quiserem instrução, por favor, chame a gente está aqui para ajudar. E acho que temos muitas perguntas aí. Tem muita pergunta. Cláudia, eu acho que tem, né? Acho que essa é a primeira vez, a gente está chegando no final. Então, eu queria fazer uma pergunta, vou falar para as mães agora, né? Para aquelas que são mães, né? Como que não é fácil essa trajetória, né, que a gente passa, mas a gente está aqui para ajudar e suportar, né? Dar suporte para as meninas, para que elas possam ter a vida em um caminho mais tranquilo, e que isso é possível, né? E que isso é visto aí por muitas mulheres que eu conheci, né? Encontrar outros caminhos de maternidade ou de mesmo barriga de aluguel, né? Ou mesmo transplante. Eu conheci alguns casos pessoalmente de mulheres que fizeram transplante de útero e que tiveram, né, sucesso. E acho que esse é um caminho. A medicina, ela é tão incrível, né? Acho que ela é tão rápida que acho que esse cenário muda muito, né? De tempos em tempos. Com certeza. O que você poderia falar para essas mães e para essas meninas que acabaram de descobrir, né? Eu acho que a dor é tão grande no começo que eu acho que a gente às vezes não escuta. Mas se elas puderem escutar aqui no momento, eu gostaria que você desse aí uma fala, um apoio emocional, contar um pouco dessa sua experiência nesse sentido. Sabe que acho que eu tenho tido um grande aprendizado, na verdade, né, atendendo as meninas, e é muito interessante porque a grande maioria vem sim com as suas mães, né, e está comprovado que um dos fatores que são melhores preditores de que vai ficar tudo bem é quando tem esse apoio da mãe, né, ou da mãe, ou às vezes da avó. A gente tem paciente que vem com a avó, né, esse acho que é um dos maiores preditores de que vai ficar tudo bem, né. Eu acho que assim, o que eu poderia falar? Que tanto a menina como a mãe, no primeiro momento, elas têm que... o que você falou, às vezes nem vai ouvir tudo que a gente vai falar, porque é um choque, né? Então elas têm que se dar um tempo também para isso, né? Porque com certeza quando você tem um diagnóstico, você viu uma porta fechada, né? Então a gente às vezes tem que ter tempo para a gente ver que tem outras portas. Então, e que a gente vai devagarzinho, um caminho por vez. A gente vai... devagarzinho dessa opção do tratamento, seja ele clínico, que é o que a gente tem mais, né, tentado orientar, até o cirúrgico, mas vai ter várias outras coisas que vão ser vistas ao longo do tempo, e vai ter várias portas, que pode ser uma porta de adoção, pode ser a porta do transplante mais para frente, né, pode ser a barriga solidária. Então, mas no primeiro momento a gente tem que também se respeitar esse tempo, tanto a mãe como a menina. E acho que respeitar, né, o tempo das meninas também, né? Porque acho que também é um momento de introspecção, de entendimento, né? Deixar com que elas contem para quem elas quiserem, ou se não quiserem contar, respeitar também, né? Eu acho que é importante, eu gostaria de falar para todo mundo que acabou de descobrir, ou sempre descobriu, ou a filha acabou de descobrir, tipo... Vão falar um monte de coisa pra vocês, vão falar se vocês deveriam contar, se vocês não deveriam ter vergonha. E assim, depende totalmente da sua privacidade, da sua vontade, da sua intimidade, tipo, com a pessoa. Então, assim, quando eu descobri de um jeito que também não foi muito agradável, eu não sabia se eu contava, se eu podia, se era permitido ou não. E posso falar, depende de você, depende do que você quer, não existe regra, não existe lei que fale pra quem você pode falar ou não. Então, do fundo do meu coração, assim, é uma jornada sua e depende de você e a sua força e a sua transcendência, assim, a sua luz, assim, nesse mundo, e depende tudo de você. E eu tô falando isso porque muita gente tá perdida e muita gente se sente totalmente sozinha, mas o intuito
desse instituto é poder trazer uma irmandade, um acolhimento, e você não tá sozinho. Agora, tipo, você não tá sozinho. Você pode não ter família, ou você pode ter, mas você pode se sentir sozinho porque você não se identifica com ninguém. Você pode chamar a gente sempre que você quiser no inbox ou no Facebook, que a gente vai responder sempre. Se você quiser falar com uma de nós que tem a síndrome, também pode se direcionar. Eu estou totalmente aberta. E a gente queria agradecer pelos mais de 100 espectadores da live. Assim, foi incrível, mais do que eu e minha mãe, a Cláudia, a gente poderia sonhar. E eu queria agradecer muito, porque isso eu acho que a maior dificuldade, o maior obstáculo para mim, quando eu descobri, foi me sentir sozinha, porque eu não poderia olhar para ninguém e me identificar com ninguém e saber que alguém sabia a jornada que eu ia passar, ou como era se sentir vazia, sozinha e confusa, né? Porque falta de informação é uma questão muito, muito grande, e é por isso que a gente trouxe a doutora Cláudia hoje aqui. Muito obrigada, doutora Cláudia. Foi Obrigada incrível. a vocês. Meu, de verdade, eu queria ter tido uma médica assim. Quando eu descobri, eu vi um monte de menina falando isso. Então, muito obrigada. E, gente, se vocês quiserem informação, por favor, chamar a gente. Obrigada pela sua calma, pela sua clareza, doutora Cláudia, de nos ajudar. Foram só elogios aí em todos os comentários. A gente vai voltar com uma outra live em breve aí, né? Espero que você possa estar com a gente. Claro. Vamos falar com psicólogos, né? Trazer outras ideias. E aí também essa live vai ficar gravada no nosso IGTV do Insta. E um monte de gente perguntando como que elas poderiam fazer para marcar uma consulta com você, doutora Cláudia. A gente vai deixar o contato disponível, acho que no nosso site, né, doutora Cláudia? Isso, eu acho que fica mais fácil. Mas, na verdade, o ambulatório está disponível, sim, tá? Ele é um ambulatório do SUS. Na verdade, eu acho que é melhor eu escrever direitinho, porque aí fica lá registrado, tem o endereço, tá? O modo como faz para conseguir marcar lá, tá? Mas ele é um ambulatório do SUS, especializado e disponível mesmo para quem não mora na região lá da Unifesp. É da faculdade da Unifesp, né? Isso. Então, tá? Agora com essa pandemia os atendimentos estão um pouquinho limitados, mas ele está funcionando, tá? Tá bom. Então vai estar lá no nosso site, vai estar no Insta, então eu acho que... com a indicação da doutora Cláudia como nossa profissional parceira, uma médica parceira do nosso instituto. Então, obrigada a todos vocês que participaram, a todos os nossos amigos, a todas as mulheres e meninas que estão aí, as mães. Também um dos nossos objetivos é criar um grupo de mães para que a gente possa junto, né, ajudar aí as nossas filhas a passarem por esse caminho. Então, acho que se vocês puderem mandar o contato no nosso site, ou por e-mail, ou no instituto, eu vou organizar aí um grupo de mães para a gente apoiar. E as meninas, eu sei que tem muitas meninas que têm grupo também, ou meninas querem conversar, meninas querem falar, por favor, sintam à vontade. Tem eu e a Cláudia, a Cláudia Melotti, que também é uma das fundadoras do Instituto, que estamos dispostos a conversar. E muito obrigado mesmo pelo carinho e atenção de vocês virem ver a gente hoje. E tomara que tenha ajudado. Nosso maior objetivo. Obrigada, doutora Cláudia. Tá bom. Uma boa Obrigada noite para vocês. E um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada a todos. Tá bom, boa noite. Contem comigo, tá? Obrigada. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.